Você já parou pra pensar que o gelo, sim, aquele negócio que você põe no suco, tá guardando segredos que fariam qualquer filme de ficção parecer documentário? Do nada, cientistas acham criaturas congeladas com o olhar de quem viu algo que a gente nem deveria saber que existe. Coisas com órgãos intactos, pele perfeita, dentes afiados e, em alguns casos, sinais de que talvez elas não estivessem tão mortas assim. Hoje a gente vai mergulhar, ou melhor, escorregar, por 7 descobertas feitas no gelo que desafiam tudo o que a gente entende como normal. Mas assiste até o fim, porque tem uma criatura que saiu direto do gelo para um laboratório e ela não parece estar só de visita. O coração que ainda batia Sibéria, lugar gelado, deserto, cheio de mistério e aparentemente de surpresas dignas de filme de ficção científica ruim ou muito bom, dependendo do seu gosto por sustos científicos. Um time de cientistas estava lá, cavando o solo congelado, como quem procura fósseis, e encontra pesadelos. Do nada, eles acham um filhote de leão das cavernas, congelado, inteirinho, parecendo mais um brinquedo largado no freezer do que um animal extinto há mais de 28 mil anos. Só que não era só isso. Os olhos fechados, a língua pra fora, o corpo como se tivesse tirado um cochilo meio longo demais. E o mais bizarro, o coração ainda lá, bonito, vermelhinho, intacto. Os cientistas olharam e pensaram: ah não, isso aí é pegadinha do Discovery Channel. Mas não era. Exames mostraram que, teoricamente, com o empurrão certo, aquele coração podia voltar a funcionar. Ou seja, o leãozinho estava em modo avião, só esperando alguém ligar o Wi-Fi da vida de novo. Agora me diz, isso é paleontologia ou uma prévia do Jurassic Park versão russa? Imagina um leão das cavernas acordando no meio de Moscou, sem entender o que é Wi-Fi, mas pronto para caçar qualquer coisa que se mexa? E mais, se um coração pode voltar a bater depois de 28 mil anos, o que mais está esperando um empurrãozinho desses por aí? Spoiler, essa foi só a ponta da garra. O vírus que voltou. E ninguém pediu. Sabe aquele ditado "deixa o passado enterrado"? Pois é, a ciência ignorou total. Lá estavam eles cavando o permafrost, basicamente um freezer natural da Terra, quando encontraram um vírus. Mas não era qualquer vírus, era um VIRUS, antigo, gigante e o mais incrível, vivo. O nome dele? Pitovírus. Porque aparentemente, dar nomes fofinhos para ameaças biológicas é uma tendência. E o que fizeram com ele? Derreteram! Porque nada diz ótima ideia como descongelar algo que ficou adormecido por 30 mil anos. E adivinha? O vírus acordou, se espreguiçou e voltou a infectar células como se tivesse só tirado uma sonequinha longa demais. Mas calma, ele só infecta amebas, por enquanto. Porque se tem uma coisa que a história nos ensinou é que subestimar micro-organismos é o caminho mais rápido para um spin-off da pandemia. E se existirem outros vírus muito mais antigos, muito mais agressivos, só esperando o aquecimento global fazer seu trabalho, tá aí mais um motivo para torcer para a geleira continuar no lugar dela. Mas segura firme, porque o próximo achado vem com garras. O monstro das garras congeladas. Imagine a Antártida, branca, silenciosa, intocada. Agora imagine um bloco de gelo gigante, com algo dentro. Algo com garras, não garrinhas. Garras, longas, tortas, dentadas e com um detalhe extra, pequenos orifícios nas pontas, como se servisse para injetar alguma coisa. O que exatamente? Veneno? Parasitas? Traumas emocionais? Acharam que era só mais um fóssil esquisito, até notarem uma coisa que gelou até os cientistas acostumados com o frio? Havia tecido mole preservado? Sim, tecidos tipo músculo, tipo carne, tipo algo que não devia mais estar ali. E aí veio a cereja do bolo. Nenhuma das espécies conhecidas batia com aquilo. Ou seja, era algo novo? Ou algo que não devia estar congelado, mas esperando? Seja lá o que for, não tá no nosso catálogo da fauna, nem da imaginação. E a pergunta que ninguém quer fazer: se isso ficou preso no gelo, o que mais pode estar preso? Ou pior, tentando sair. Mas calma, ainda tem o rinoceronte que voltou do gelo.
A. O famoso rinoceronte lanudo, a versão jurássica do hipster natureba, encontrado em 2022 num estado tão bom que parecia mais um cosplay pré-histórico do que um animal extinto. Pele? Perfeita. Músculos? No lugar. Estômago? Com comida ainda não digerida. Sim, alguém congelou o bicho no meio da janta. E o que a ciência fez? O que sempre faz. Mexeu onde não devia. Usaram DNA do cadáver? É claro, tentaram clonar o bicho. E não é que conseguiram fazer as células se dividirem de novo? Sim, meu amigo. Estamos oficialmente tentando reviver um rinoceronte de 10 mil anos atrás. E eu te pergunto, só porque a gente pode, significa que a gente deve? Porque olha, se você precisa de um rinoceronte lanudo de estimação para se sentir realizado, talvez o problema não seja a extinção. E aproveitando o embalo, já se inscreve aí no canal, porque se até um rinoceronte voltou do gelo, imagina quem mais pode aparecer por aqui? Segura firme! O próximo achado tem tatuagens e flechadas. O corpo congelado com tatuagens misteriosas Alpes europeus? 2 trilheiros acham um corpo humano congelado. Nada muito fora do comum para uma montanha que congela até pensamento. Mas esse corpo tinha tatuagens, não tribais, não decorativas. Tatuagens em pontos específicos do corpo. E quando os cientistas olharam melhor, BAM! Eram exatamente onde hoje a medicina aplica técnicas de acupuntura. Coincidência? Conhecimento ancestral? Viagem no tempo? Deram um apelido para ele, Otzi. E a vida, ou melhor, a morte dele foi tudo menos pacífica. Flechada nas costas, trauma craniano, cortes nos braços, era o que hoje chamaríamos de final de série policial. Parece que o mundo já era caótico 5 mil anos atrás. A diferença é que naquela época não tinha câmera de segurança, só gelo. E o gelo nunca esquece. E se Otzi soubesse algo que não devia? Ou pior, e se ele fosse só o primeiro de muitos que estão voltando do gelo com mensagens do passado? A próxima descoberta é literalmente um sarcófago. O sarcófago de gelo. E o que tinha dentro? Canadá. Geleira recuando. Ciência animada? Até que aparece algo metálico, um sarcófago, no meio do gelo. E se você achou que isso é exagero, espera até saber o que tinha dentro. Um corpo humano, mas as roupas não batiam com nenhuma civilização conhecida. E os materiais? Impossíveis de serem feitos naquela época. Teorias surgiram como gelo no freezer quebrado. Viajante do tempo? Experimento secreto? Alienígena com senso de moda questionável? Os arquivos? Lacrados. Algumas fontes dizem que agências do governo literalmente colocaram tudo sob sigilo. Outros dizem que o corpo ainda está sendo estudado ou escondido em algum laboratório que a gente nem sabe onde fica. E aí vem aquela dúvida que não deixa dormir. O que estavam tentando proteger? Ou impedir que saísse? Mas calma, a coisa mais estranha ainda vem aí. A coisa que ainda se mexia. Última parada. E talvez a mais perturbadora. Um grupo de pesquisadores estava filmando um bloco de gelo gigante. Normal, né? Trabalho de rotina, gravar geleira derretendo, registrar o apocalipse em câmera lenta. Mas aí, algo começou a dar errado. Ou certo, dependendo do quanto você gosta de pesadelos em HD. No meio do gelo, uma mancha escura, estranha, parecia gelatinosa, disforme, mas viva. A coisa pulsava, como se estivesse respirando. Dentro do gelo, a galera achou que era só gás preso. Ok, justo, gelo pode fazer isso. Mas então, ela mudou de lugar entre uma filmagem e outra, sozinha. Tentaram remover a amostra com cuidado. Mas no momento em que o gelo que a cercava derreteu e ela teve contato direto com o ar, puff, evaporou, sumiu, como se nunca tivesse existido, ou pior, como se não fosse para existir fora daquele gelo. Só que o mais bizarro vem agora. O vídeo original sumiu da internet, removido, arquivado, ou talvez engolido pelo algoritmo sombrio de alguma agência que não quer que você saiba disso. O que restou foram trechos tremidos, de má qualidade, circulando por fóruns obscuros e teorias conspiratórias que fariam até o Mulder engasgar com o café. E a pergunta que ecoa no fundo é, se aquilo estava ali, o que mais pode estar? E se não era uma coisa viva?
E se era uma coisa acordando, então é isso. 7 descobertas congeladas no tempo, ou talvez escondidas. Criaturas com o coração pronto para bater, vírus que voltam sem convite, garras que parecem projetadas para caçar em outro mundo e coisas que simplesmente não deveriam estar se mexendo. Tudo isso saindo do gelo. A gente sempre achou que o gelo era o fim da linha, um lugar de hibernação eterna, um túmulo branco e silencioso. Mas e se for só a embalagem? A cada grau que o planeta esquenta, a cada camada que derrete, parece que o passado está sendo descongelado como aquela comida esquecida no freezer, só que com um tempero de "isso não devia estar aqui". E o mais louco, a gente está assistindo tudo acontecer como se fosse só mais uma curiosidade no feed, mas será que essas descobertas são mesmo do passado? Ou são pistas de algo que nunca foi embora? Pensa nisso antes de dormir? E agora, me conta nos comentários, qual dessas descobertas te deixou mais com a pulga atrás da orelha? Ou melhor, qual você acha que ainda tá viva, esperando só mais um pouquinho de calor? E claro, se você curte mergulhar em segredos descongelados, conspirações científicas e criaturas que talvez prefiram continuar esquecidas, já se inscreve aqui, porque no próximo vídeo, quem sabe o que a gente vai tirar do gelo? Ou o que vai sair dele sozinho?